convidá-los a abrirem suas Bíblias, o livro dos Salmos, para nós lermos 2 versículos. Salmo 22, versos 9 e 10. Salmo 22, versos 9 e 10. Diz assim: Contudo, Tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, Tu és meu Deus. Agora vamos ler também Provérbios, capítulo 1, verso 8. Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Também Provérbios 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por esses momentos tão preciosos que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos nesse lugar. Queremos te agradecer pela bênção do momento tão especial de abrir a palavra do Senhor e nela meditar. Ouvir a tua voz em nosso coração. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Sabe como eu cheguei à decisão de escolher esses 4 versículos? Eu disse a mim mesmo, vou procurar quantas vezes o nome mãe aparece escrito na Bíblia. Aí descobri que tem 300 vezes essa palavra mãe. Algumas versões 301, outras um pouco menos e tal. Mas essa nossa revista é atualizada, na concordância que eu procurei, está lá dito que por 300 vezes esse nome tão maravilhoso, o primeiro nome que a gente aprende a falar, a balbuciar, tem 300 vezes na Bíblia. Como nós aprendemos no seminário, sempre que você abre um texto, você verifica o contexto, às vezes um contexto mais extenso, o livro todo, você analisa a palavra, aquelas coisas todas que a gente aprende a fazer no seminário. Mas hoje não vou fazer nada disso. Eu só fui atrás dessa palavra mãe e escolhi esses versículos que eu pensei, eles sozinhos já trazem uma gostosura à nossa alma, um prazer tão grande. E também um conselho repetido, e se a gente for verificar o contexto, é sempre a expressão de um cuidado tão precioso, tão valioso, emprestado pelo Criador às mães, através das mães. Não deixes a instrução de tua mãe. 2 vezes. Não deixes a instrução de tua mãe. E o cantinho gostoso, onde já ali Deus alcança as nossas vidas. Se foi assim com o salmista, eu fiquei pensando, foi assim comigo também. Eu já nasci sabendo alguns hinos, porque mamãe cantava muito, meu pai também, e eu nasci filho da igreja.
Então eu penso, eu fui guardado por Deus, e desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, já meu ser aprendia quem é meu Deus. Lá naquele lugar, eu acho que é o melhor lugar que a gente já viveu antes de colocar a cabeça para fora nesse mundo, nesse tempo em que nós vivemos. O ventre da nossa mãe querida. Mas fui ver também algumas coisas sobre esse dia. Todo dia é dia de alguma coisa. Hoje deve ser dia de alguma coisa, né? Na Igreja Católica, todo dia é dia de um santo. Eles escolheram assim. Mas também nos dias que são escolhidos, dia do médico, dia do engenheiro, dia do amigo, dia do pastor. Olha, pastor tem muitos dias. Até nisso há uma coisa que devia ser consertada. Tem dia do pastor batista, dia do pastor presbiteriano, dia do pastor congregacional, tem dia do pastor de nada, de coisa nenhuma, tem dia de tudo. Então, todo dia é dia. Mas nem todos os dias vingaram em seu significado, ganharam uma importância tão grande, tão bonita, como o Dia das Mães. Tem gente que fica meio zangado quando esses dias ganham vulto assim. Natal perdeu o significado, é o comércio. Seja o que for, é Natal. Estamos falando de Jesus. Dia das Mães virou uma coisa comercial também. É Dia das Mães. A gente vai falar disso em todos os lares, todos os filhos. Nem todo mundo é mãe, mas todo mundo é filho. E por isso se lembra dessa significação tão maravilhosa. O Dia das Mães. Eu fui procurar como foi que isso começou, e só aqui no Brasil eu descobri, foi a Associação de Moços que teve a iniciativa, aqui no nosso Brasil, de consagrar um dia do mês de maio às mães. Isso aconteceu em 1919, eu ainda não tinha nascido. Em reunião presidida pela escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida, relação com a Associação Cristã de Moços. Mas a oficialização desse dia, em nossa pátria, partiu de uma iniciativa de uma senhora chamada Alice de Toledo Tibiriçá, quando presidia o 2º Congresso Internacional Feminino, em junho de 1931, dirigiu-se ao presidente Getúlio Vargas nos seguintes termos: as mulheres do Brasil, reunidas por um alto ideal de confraternização feminina, para trabalhar pelo progresso do país e da sociedade, desejam homenagear as mães brasileiras, o maior fator de nosso aperfeiçoamento moral. E isso é verdade. Pedindo, através desta mensagem, oficialização do Dia das Mães, no 2º domingo de maio, a exemplo do que já se fez nos Estados Unidos da América do Norte. Foi lá que começou, de fato, e se espalhou pelas Américas e pelos outros continentes. Então, o presidente Getúlio Vargas, atendendo esta solicitação, o governo instituiu oficialmente o Dia das Mães no 2º domingo de maio. Se fosse a Rádio Relógio, estava agora aquele tic-tac para dizer aquele jargão da Rádio Relógio. Esse dia tem uma significação muito profunda para todos nós, porque todos nós somos filhos. Porque nele se presta homenagem muito sincera e merecida àquela que tem sido
a inspiradora e a primeira conselheira de todos aqueles que se têm notabilizado no mundo dos negócios, no mundo da política, no mundo das descobertas, das artes, enfim, todos os empreendimentos humanos. É a mãe a primeira. É ela quem baseia tudo aquilo que começa a ser construído no caráter, na personalidade, e até mesmo no desenvolvimento das capacidades. Hoje, é provável que a grande maioria dos filhos providenciou um belo presente, sofisticado ou singelo, rico ou pobre, para as suas respectivas mãezinhas. Mas nós não devemos nos esquecer de que a maior e mais apreciável dádiva para a mãe, e eu acho que eu estou afirmando isso com certeza, de que é assim mesmo, é sempre o carinho e o amor dos filhos. É bem provável que muitos filhos hoje não tenham condição nem sequer de fazer uma comidinha especial para homenagear suas mães. Mas isso todos os filhos devem e podem dar: carinho, amor, consideração, respeito, beijinho, cafuné, fazer alguma coisa que as façam mais felizes ainda. Essa é a maior recompensa que elas esperam de nós, por tudo que fizeram, pelas lágrimas derramadas, pelas dores e amarguras que tantas vezes sentiram. Tantas vezes sentiram. Certamente, eu acho que vocês podem imaginar, e eu imagino, que quando vamos falando sobre isso, cada um de nós vai tendo a sua mente povoada por memórias, indeléveis memórias, que enchem o nosso coração, e que nos fazem voltar a momentos tão especiais, tão maravilhosos, lembranças que nunca se apagarão, da vida das nossas mães, do cuidado, da maneira como elas sempre se desdobraram sobre nós. Alguém escreveu: se as mães não têm produzido grandes obras artísticas e literárias, nem compuseram extraordinárias sinfonias, nem descobriram famosos inventos, elas, todavia, educaram e preparavam estes notáveis filhos e filhas que se destacaram em todos os ramos dos empreendimentos humanos. Por isso, estes filhos deveriam levantar-se em todos os lugares e chamá-las de bem-aventuradas, nossas mães queridas. Durante os primeiros anos, a mãe é, em muitas maneiras, para a criança, você vai lembrar disso também, o que Deus é para o homem. Eu percebo isso muito melhor agora, nesses 3 primeiros anos de avô, do que nos meus 3 primeiros anos de pai. Essa dependência, essa maneira como os filhinhos são tão dependentes, e eles não vão conhecer Deus de uma maneira melhor do que quando, pelo procedimento dos pais e sobretudo das mães, que são, nos primeiros dias, nos primeiros anos de suas vidas, essa ligação direta, absolutamente direta. Elas são a liga, a representação de Deus em suas vidas. A sua dependência é como nós, depois de grandes, aprendemos que devemos depender de Deus. O Salmo 131 nos retrata isso, quando o salmista descreve o derramar do seu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas,
nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada e se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para contigo. É uma figura muito linda, muito maravilhosa. A vida dos filhos está em função da vida das mães. E a alegria, o bem-estar e a felicidade das mães dependem da alegria, do bem-estar e da felicidade dos seus filhinhos. Se todos os filhos, nós nos compenetrássemos dessa dependência, ouviríamos e praticaríamos os conselhos maternos, e só um desejo deveria alimentar o nosso coração, todos os momentos, toda vez que estamos voltando para casa, ou que nós nos lembramos delas, nosso desejo deveria sempre ser esse: torná-las as mulheres mais felizes do mundo. Alguns exemplos de filhos que destacaram a memória e o valor que suas mães depositaram em suas vidas, na orientação que elas lhes emprestaram. Por exemplo, Immanuel Kant, o famoso filósofo alemão, repetia muitas vezes a decisiva influência que sua dedicada mãe exerceu sobre sua personalidade. Senhora de poucas letras, ele contava, mas de alma grande. E dizia de sua mãe: dedicou a minha vida na sublime senda da moral e da virtude. Gostava de passear comigo pelo meio da natureza, chamando-me a atenção para o amor e o poder de Deus. Ele disse isso em memória de sua mãe. E ele declarou no final da sua vida: nunca me esqueci de minha mãe, porque foi ela que fez germinar o bem que sinto na alma. Muito lindo. Sobre o túmulo de uma mãe no cemitério do Monte Parnaso, há um significativo epitáfio: repousa em paz, minha mãe, o teu filho sempre te obedecerá. Outra mãe, Cornélia, a mãe dos Gracos, foi uma homenagem prestada por uma nação a uma mãe muito conhecida e sempre repetida na história lá da cultura romana. Cornélia é sempre relembrada. Era conhecida na história romana como a filha de Cipião, título que ela, sem dúvida, tinha grande honra de receber, como a conheciam, e se sentia dignificada, mas por uma questão de foro íntimo, ela decidiu que se tornaria conhecida como a mãe dos Gracos. Dedicou-se com tanto amor, zelo e ternura à educação de seus filhos, que eles vieram a exceder o nome e a fama de seu avô Cipião. 2 pequenos incidentes são suficientes para a gente entender melhor o que aconteceu. Certo dia, quando as amigas lhe pediram que mostrasse suas joias, ela apresentou seus filhos dizendo: eis aqui minhas joias. E quando seus filhos faleceram, o governo, reconhecendo seu grande mérito e a decisiva influência materna sobre eles, erigiu em uma das praças de Roma uma estátua em homenagem à mãe com a seguinte inscrição: Cornélia, mãe dos Gracos. Que homenagem maravilhosa, que coisa especial. Tudo o que sou e espero ser, devo a esse anjo, a minha mãe. Frase de Abraham Lincoln, o grande presidente americano.
E nós não podemos deixar de realçar a influência positiva, benfazeja, dos maravilhosos exemplos das mães da Bíblia, como a mãe de Moisés, que enfrentou a fúria e a loucura de Faraó, guardando seu filho enquanto pôde, para não jogá-lo para se afogar no rio, como foi a ordem dada. Salvou seu filho, grande Moisés, sobre quem todos nós sabemos. Ana, a mãe de Samuel, que não desistiu de buscar diante de Deus o presente de ter um filho, e nasceu Samuel, um dos grandes vultos também da história bíblica, um homem maravilhoso, influência na nação, coroador e aquele que derramou o óleo sobre a cabeça do maior rei de Israel. 2 livros na Bíblia falam sobre esse homem e aquilo que ele fez. A mãe de João Batista, quanto sofrimento, preparou esse filho maravilhoso que antecedeu Jesus. Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Maria, a mãe de Jesus. Eu fico pensando, que privilégio maravilhoso Deus deu a uma mãe, Maria, guardou no seu ventre Deus, quando Ele veio para se manifestar em seu imenso amor, da forma como veio, na pessoa do Filho. E tantos outros exemplos que nós podemos achar na palavra de Deus, mães que foram de influência decisiva na formação e educação de seus filhos. Ontem, enquanto eu estava preparando esse texto, a Emília chegou. Emília gosta muito e tem livros de devocionais maravilhosos. E ela me disse assim: você já viu isso aqui? E na hora eu disse para ela assim: amor, eu nem queria mais ler, porque já era mais de 2h da manhã, já foi hoje. Então eu não quero mais ler, porque eu acho que eu já anotei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com a minha igreja querida, com a nossa igreja. Mas eu li, eu anotei aqui umas coisas que ela trouxe. Um texto que diz assim: temos 2 mães, aquela que ainda está conosco e aquela que partiu. A primeira nos põe no colo e nos afaga, prepara-nos o esperado prato especial, dá-nos um conselho que muda as coisas, diz uma palavra que nos conforta. A segunda vive conosco apenas na memória. Por causa do que está guardado, nós celebramos com as lembranças das suas canções de ninar, das cores que enfeitavam nossos pratos e a mesa, as palavras sussurradas e reverentemente escutadas, a oração que sabíamos que fazia por nós, muitas vezes de joelhos e sobre lágrimas. Novamente minha mente se povoou com as recordações da minha mãe. Ontem, meus irmãos, nós formamos um grupo. Eu formei um grupo e mandei para eles para ficar compartilhando foto dos meus netinhos e as coisas que vão acontecendo, e eles de lá para cá também, chamado Os Oliveirais, o nome do grupo, porque todo mundo Oliveira. E eles mandaram várias fotos da mamãe e momentos que nos trazem grandes e maravilhosas recordações. Esse texto que a Emília trouxe, eu resolvi anotar, porque eu disse: a mamãe, isso aqui é a minha mãe, que ficou viúva com 30 e poucos anos, como boa família cearense, já mãe de 12 filhos, 11 vivos, ficou viúva, e deu continuidade àquilo que ela já fazia, agora sem o papai, até nos dar aquilo que nós precisaríamos para continuar na vida, e cada um de nós ser, ter
e representar o que é, onde Deus nos tem colocado viver. Mamãe, essa mãe da memória que eu guardo em meu coração e que me emociona toda vez que eu penso nela. Seremos felizes hoje se não precisarmos do tempo da memória para celebrar a mãe que temos. Hoje é dia de agradecer o que ela fez por nós, mesmo que esteja distante, mesmo que não esteja mais aqui, e nem vejamos seus gestos, que sabemos são certos, aqueles que vivem longe de suas mãezinhas. Hoje é dia de caprichar nas palavras, de dizer a todos o nome e os feitos da mãe que nós temos, da mãe que Deus nos deu. Eu queria, antes de nós termos o nosso momento de oração com as nossas mamães hoje, terminar com uma poesia muito conhecida. A última palavra, pelo menos, todos nós vamos dizer juntos. Eu vou sugerir e nós vamos falar juntos. É uma poesia de Coelho Neto, que diz Ser Mãe, o título. Ser mãe, alguém deve saber decorar dessa poesia. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, o amor, cantando, vibra. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo. Vou fazer um parêntese aqui. Eu precisei no dicionário para procurar o significado dessa palavra se libra. Aí aparece, libra esterlina, libra não sei o quê. Não, não é isso. Então eu vou procurar o verbo librar, para entender o significado dessa palavra. Eu encontrei o significado, mas não está lá o que eu achei que representa melhor. Ser mãe é flutuar em cima do berço. Ser mãe é ser um anjo que se libra, que flutua sobre um berço dormindo. É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio, é ser força que os males equilibra. Todo o bem que a mãe goza é bem do filho, espelho em que se mira a fortunada, luz que lhe põe nos olhos novo brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso. Para vocês, mães queridas. Vamos ficar de